Capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Capítulo 6. A integridade da mensagem. Marcos da verdade, da experiência e do dever. Mensagens de toda espécie e tipo têm feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada com estudo e oração e atestada pelo poder milagroso do Senhor. Mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e serão, conforme Deus o mostrou, mediante sua palavra e o testemunho de seu Espírito. Ele nos conclama a apegarmos firmemente, com a mão da fé, aos princípios fundamentais, baseados em autoridade inquestionável. Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos, fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminuiu o valor. Não deve ser apagado nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios diante do mundo. Mover um bloco ou mexer num detalhe. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade.
Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus: a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num detalhe destas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das pessoas depende da maneira em que são elas recebidas. De novo, fui conduzida às 3 mensagens angélicas e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. O santuário como ponto de especial ataque. Futuramente surgirão enganos de toda espécie e carecemos de terreno sólido para nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Onde acharemos segurança, se não nas verdades que o Senhor tem estado a dar-nos nos últimos 50 anos? Satanás está lutando continuamente para sugerir suposições fantasiosas no tocante ao santuário, aviltando as maravilhosas exposições de Deus e do ministério de Cristo para a nossa salvação, a qualquer coisa que se ajunte à mente carnal. Tira do coração dos crentes o poder que ali domina e substitui-o por teorias fantasiosas, inventadas para anular as verdades da expiação e para destruir-nos a confiança nas doutrinas que consideramos sagradas, desde que pela primeira vez foi dada a tríplice mensagem. Pretende, assim, despojar-nos da fé na própria mensagem que nos converteu num povo separado e que conferiu à nossa obra a sua dignidade e poder. Eu sei que a questão do santuário se firma em justiça e verdade, tal como a temos mantido por tantos anos. O inimigo é que desvia os espíritos para atalhos ao lado. Ele folga quando os que conhecem a verdade se absorvem em coligir textos bíblicos para amontoar em torno de teorias errôneas, sem fundamento na verdade. As passagens bíblicas assim usadas são mal aplicadas. Não foram dadas para confirmar o erro, mas para fortificar a verdade. Tradução do testemunho do dia 9 de outubro de 2017. Mudança de atitude. Amados, 9 de outubro de 2017. Era também manhã. Estávamos no culto e estava meditando sobre o que o Senhor tinha me mostrado na manhã anterior. Eu não poderia tirar isso da minha cabeça. Foi muito triste o sofrimento, muita angústia. Nesse momento eu vi quantos estavam nas montanhas há muitos anos atrás. Eles estavam descendo delas para morar nas planícies. Estava tudo muito difícil e já não queriam continuar com tanto trabalho. Não suportavam a situação. Então eles começaram a ir para as planícies, para buscar melhoria, para buscar mais conforto, de acordo com eles, mais tranquilidade. As coisas seriam mais fáceis. Então, de repente, a fome ficou pior e todos eles procuraram por toda parte
para encontrar um pedaço de pão, mas eles não encontraram. A busca estava se tornando cada vez mais intensa e insuportável. As pessoas estavam atacando umas às outras, tentando se alimentar uns dos outros. Foi terrível, amados, aquela cena de sofrimento que estava em toda parte. Cada lugar estava violência, fome. Aqueles que haviam descido das montanhas, eu podia ver que eles queriam voltar, mas por mais que eles tentassem, não podiam, por alguma razão. Então, pereciam naquela grande multidão de violência. Então logo me foi mostrada outras montanhas. Ali haviam fiéis, filhos de Deus que olharam de longe o infortúnio das planícies e oravam por proteção. Estes haviam passado muito sofrimento, muita dor, longos dias de muitas dificuldades, muito difícil, mas eles permaneceram lá, confiando no Senhor, que ali eram os lugares que o Senhor tinha destinado para eles, e por nenhuma razão desceram. Então lá eles se sentiram seguros. Assim, me foi mostrado que eles se sentiam seguros lá por algum motivo. Então eu perguntei por que, além de viver nas montanhas, eles se sentiam seguros. Meu acompanhante me respondeu: observe, veja, ele me disse. Então eu vi como eles tinham plantas para comer, legumes, frutas menores, e as culturas que tinham lá perto de sua casa faziam a sua comida com elas. Eram simples, mas alimentos substanciais. Eles tinham tudo o que precisavam. Então eu vi como um homem jovem pegava a água de um riacho ao lado da pequena cabana onde estavam vivendo. Então eu disse a ele: isso é tudo? E ele me disse: vem, eu vou te mostrar. Então eu vi como em sua cabana humilde, mais forte, ele tinha tudo necessário. Lá eu vi o abrigo, eu vi comida, eu vi água. Eu vi também como eles tinham plantas secas que me disseram que era o seu remédio. Então eu vi os seus móveis, apenas algumas cadeiras, uma pequena mesa, um cobertor, algumas camas, mas viveram felizes e sentiam-se seguros naquela cruel tempestade que devastou a planície. Então, quando estávamos prestes a sair, eu vi que aquela família tinha uma mesa de madeira em um canto da humilde cabana. E haviam 3 livros que me impressionaram, porque eu sabia que eu tinha visto antes. Então eu fui ver e vi a Bíblia Sagrada, algo que parecia com um grande conflito, porque não dizia o grande conflito, mas parecia um livro do espírito de profecia pela cor, pela forma e tamanho, e o antigo inário adventista. Então eu perguntei ao meu acompanhante se eu poderia folhear o livro, que para mim era o grande conflito, e ele me disse: faça. Então eu peguei e o abri. Para minha surpresa, era um livro enciclopédico dos livros do Espírito de Profecia. Tinham vários livros lá, em um. Então eu podia ver patriarcas e profetas, profetas e reis, o desejado de todas as nações, o grande conflito, conselho sobre regime alimentar, temperança. Também me lembro que vi mente, caráter e personalidade, ciência do bom viver, história da redenção e etc. Lá vem dos títulos de diferentes livros que compunham aquela enciclopédia. Então eu pude ver isso enquanto folheava o livro e coloquei logo em seu lugar. E saímos daquela cabana. Então ele me disse: sem profecia, o povo enlouquece. É necessário obedecer a Deus antes que os homens. E saímos daquele lugar maravilhoso,
Senti uma paz, amados, uma segurança. E naquele momento, enquanto eu estava sentindo essa paz e segurança, eu acordei disso que estava acontecendo comigo. Quando eu digo que eu acordei, não porque eu estava dormindo, mas porque eu acordei novamente para a realidade do que eu tinha à frente, porque isso aconteceu comigo acordada e eu já tinha levantado da minha cama. Quando tudo isso acabou, eu estava com a maravilhosa segurança de que o que Deus deseja é que estejamos fazendo aquilo, que anelemos por sua proteção, aguardar com ansiedade sua vinda, estarmos nos lugares onde Ele quer que nós estejamos para que não soframos, de modo que quando piorar essa tempestade, pois essa ainda está acontecendo um pouco, podemos ver, porque ainda vai apertar, irmãos amados, que possamos estar seguros neles, seguros nele. Assim, meu desejo e oração é que cada um de nós roguemos pela vontade de Deus e que onde Ele nos diga para estar, não importa o que estejamos passando, as melhores situações possíveis, mas se o Senhor quer que nós estejamos ali, que estejamos ali, porque sob suas asas é que estamos a salvo, recebendo suas instruções e fazendo a sua vontade. Só assim vamos continuar seguindo em frente. Queira Deus que muitos o esperem da mesma forma e sejam abençoados em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amados, 24 de junho de 2018. Eu estava meditando em muitas coisas que o Senhor me disse, que Ele me mostrou, muitas perguntas de muitas pessoas, muitas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Eu estava em êxtase em todas essas coisas e implorando ao Senhor, realmente, pedindo ao Senhor com todo o meu coração por seu povo, porque Ele cuida de seu povo na face larga da terra, que estão indo para as montanhas, que estão querendo fazer a vontade de Deus e que o inimigo, de um jeito ou de outro, está fazendo de tudo para que não possa alcançar o objetivo que Deus quer para cada um de nós. Então, naquele momento, enquanto eu estava em tudo isso, a palavra de Deus veio a mim dizendo desta maneira: aqui está o maior guia do meu rebanho. Ha saqueado e se encheu em suas delícias com sua gordura, e em ossos e despojos te foi deixado. Não há nenhum que te guie, que não desfrute de sua gordura e suas delícias. Agora, o que dirás? Que é o último dia iminente? E onde a misericórdia virá a você, se você usurpar meu lugar em meu rebanho e de suas delícias não o privar? Embora você veja a aflição do rebanho, eis que eu tomo o controle do meu verdadeiro rebanho, e nenhum deles perderá nem desviará. O fermento do seu coração veio à sua mente, e não houve discernimento entre o santo e o comum. Fogo estranho entrou em suas mãos, fogo que eu não conheço, e com ele você está contaminando o meu rebanho. Hoje, daqueles que te seguem com inveja, calúnias, ingratos, sem afeição natural, porque são picados pela antiga serpente. Sabei, pois, que eu, o Senhor, não mudo, e a cada um darei o seu justo preço. Afaste da imundície e aproxime-se de mim com um coração reto e humilhado. Levante as mãos limpas em minha direção.
Busque-me enquanto puder ser encontrado. Não vê como o mundo geme e convulsiona minha última chegada? Talvez outros lhe digam, ainda não é a hora marcada, e ainda não é hora de sua vinda, não é? E vai enganar seu coração? Vai trair seu coração acreditando em tal falsidade? Não há geração que tenha visto essas coisas, que dentro de si não saiba que o tempo está quase completo. O que você vai comer e o que você vai beber? Acaso vestirás de gala em guerra e dormireis ao som da buzina? Vivo eu, o eterno. Não vai demorar muito sem o mundo ver o príncipe do pecado passar por Deus. E muitos daqueles que me conhecem vão adorá-lo, pois amaram seus deleites mais do que a mim. Logo meu povo estará pronto e proclamarão a mensagem final. E quando vir isso, você que dorme, terá tempo de acordar? Vista-se de luto, porque o dia grande é apressado e o dia de Jeová logo estará às portas. A terra treme e geme, o mar brama, os céus denunciam. Acaso será que todos reconhecem minha proximidade, exceto os seres pensantes? Ai daquele que procura uma desculpa para seguir seus próprios caminhos e zomba daquele que me busca humildemente, pois haverá choro e ranger de dentes. Tenham muita vergonha de sua condição e arrependam-se, pois não irei contra você, e você ficará preso no meio do campo. Jovens tolos que vão atrás da vaidade do mundo, vocês não sabem que o Santo de Israel pesa seus corações? Onde você escapará no dia da aflição? E qual ídolo será o seu defensor? Mulheres tolas que vivem a vida sem desejar o amado dos amados. Homens que vivem desejando o fogo da perdição e pensa que isso não chegará? Acaso segue o conselho juvenil e seus desejos serão sua fuga? Acaso estreitar os seios adúlteros te ajudará? Você é infeliz com a sua miséria, pois escolheu o caminho da perdição, e quem o seguirá? A falta de compreensão, contesto, é separado da verdade. Vendeste a verdade pelo preço, e de que te servirá? De que te servirá perder a verdade pelo preço? Acaso Judas o serviu? Acaso Ananias e Safira o serviram? Eis que ponho diante de vós a balança e meço o seu caminho, o que então eu verei? O homem insensato paga votos pela sua salvação, mas o justo repousa em Deus, seu Deus confiante. Pois cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas não com os ímpios que forem pegos pelo vento. Portanto, os ímpios não ressuscitarão no dia do juízo. Você diz em seu coração: eu não verei o mal, mas o bem. Mas eis que venho com desprezo a ti, porque deixaste de lado o Santo de Israel. Ele terminou de dizer essas palavras, amados, e disse, Oséias 4, versos 6 a 10. Queira Deus, é meu rogo e minha oração, que cada um de nós ouça a voz de Deus antes que seja tarde demais para todos. Que o Senhor os abençoe. Amados, 11 de dezembro de 2018. Em sonhos vi que muitas pessoas que sabiam qual era o seu dever e não o executavam ou o aceitavam, seriam deixadas para trás. Este dever tem a ver com todos os aspectos, físico, mental e espiritual. Foi-me deixado saber que Deus, ao que chama, capacita. Mas o indivíduo, por não querer deixar a sua zona de conforto e se atrever a ignorar o chamado do Eterno,
Logo uma nuvem de escuridão embargará seu ser, e isso o inabilitará para o trabalho confiado. Vi que era um terrível pecado resistir ao chamado do Espírito Santo, porque rejeitar esse chamado equivale à perda da salvação. Naquele momento, meu acompanhante disse: Neste momento, não há tempo a perder. Os preparativos das bodas estão prontos e o livro da vida é trabalhado rapidamente. Tudo está preparado para o desenlace final. Uma demora agora, assim, seria fatal. Vi como as pessoas que eu conhecia e que não conhecia estavam tendo lutas mentais. Obedecessem ou não às ordens dadas por Deus para essa hora, e quanto mais resistiam, um véu escuro, como a sembra da noite, os cobria. Anjos excelsos em glória contemplavam este momento, e se a pessoa caísse de joelhos em busca de ajuda, eles se mobilizavam rapidamente, trazendo luz para onde a escuridão estava. Eu também vi outros onde muita luz neles brilhava. E estes, em sua demora, a luz foi se extinguindo neles, até ficar na escuridão total. Foi-me deixado saber que nossa mente, juntamente com o nosso livre-arbítrio, é uma arma muito poderosa para sermos capazes de vencer, se a submetermos a Deus. Mas se ignorarmos isso e nos deixarmos intimidar pelo inimigo, seremos derrotados com todas as vantagens. Mas se ignorarmos isso e nos deixarmos intimidar pelo inimigo, seremos derrotados com todas as vantagens. Vi que nossa obra urgente é clamar por libertação do pecado em nossas vidas e nos prepararmos com as instruções terrenas que Deus já havia prescrito há muito tempo. O Deus de Israel pode dar herança a seus filhos, mesmo nos desertos mais inóspitos. É apenas nos consagrarmos a Ele e caminharmos para fazer Sua vontade. Não é plano de Deus que alguém tente obter algo por ganância ou roubo desonesto. O Santo de Israel é poderoso para nos conceder o que Ele sabe que precisamos. Não é sua vontade que seus filhos peguem o que não lhes corresponde. O céu é ordem e justiça. Paz e amor foi-me deixado saber. E quem obra indignamente não pode ter a proteção de Deus. Sedes, pois, zelosos, foi-me dito, submissos e justos, e anjos ministradores os guiarão por caminhos seguros. Queira Deus que assim seja. É meu rogo e oração. Que o Senhor os abençoe. Amados, 16 de março de 2019, às 12 horas e 15 minutos, PM. Enquanto meditava sobre as coisas que o Senhor tem me deixado saber, veio a palavra de Deus a mim dizendo: a licenciosidade no matrimônio, onde práticas homossexuais e de lesbianismo são realizadas, a lascívia, o pecado secreto e atos animais degradam o ser humano, tornando-o insensível à voz de Deus. Este é o maior dos planos do inimigo, que desde tempos imemoriais tem trabalhado nisso até hoje, para que pudesse chegar no que estamos vendo hoje. Se a nossa necessidade é que Deus nos dirige e proteja sempre, podereis acaso pensar que em tais práticas o Senhor e seus anjos estão? Vigiais, porque o adversário saiu para a vossa destruição,
Que mais odiava Satanás, senão o que o próprio Deus constituiu no jardim do Éden? O casamento entre homem e mulher, sendo o homem o cabeça do lar. Este patriarcado somente é válido diante de Deus, já que Deus é o cabeça deste. O dia sagrado, a aliança entre Deus e o homem, é o sábado, sétimo dia da semana do Senhor. O sábado, que o próprio Deus o guardou com o santo casal naquele jardim que ele mesmo preparou em um campo maravilhoso. Era muito conhecido pelo inimigo de Deus que, se nos afastarmos do patriarcado, dando lugar em direção ao matriarcado e praticando o paganismo desde antes de Jezabel, o casamento estaria em perigo infernal. Assim também, ao viver nas cidades e descartar o campo como algo ruim, aborrecível, leva o ser humano à transgressão voluntária ou involuntária do sábado do Senhor. Por essa razão, essas instituições gêmeas, o casamento e o sábado, foram pilares incorporados desde o começo da humanidade. Satanás expressou rebelião nisso para garantir a destruição humana. Então, o lar, destruído, recomenda o ser humano. Sua felicidade é primeiro. Faça o que quiser. Tudo é válido pela sua felicidade. E assim, as mais baixas paixões são alimentadas por uma crença errônea e alimentada por uma carne corrompida, e com um sangue efervescente por alimentos à base de animais e tudo que vem dos animais, e longe de Deus sucumbe aos horrores mais degradantes que foram vistos, sentindo que deles é o mundo e suas conquistas. Nada está mais longe da verdade, mas o adversário põe um véu nos olhos para sua destruição. Da mesma maneira, o campo nos conecta com o dono e criador da criação. É por essa razão que o inimigo luta para que as massas permaneçam nas cidades cheias de vícios e dissensões. E o olhar atento de Deus observa nosso comportamento e não pode ser burlado. Arrependei-vos e buscai seu rosto enquanto pode ser encontrado. Que o Senhor os abençoe. Amados, 28 de setembro de 2019, me foi dito que somente a verdade é o que deve sair dos nossos lábios. Que vossas pregações, discursos ou ensinos sejam todas a expressão máxima da luz e da verdade. Assim, o poder do Espírito Santo, a comitiva dos anjos excelsos, a presença do Filho e do Pai assistirão nossas reuniões, e assim a verdadeira semente ficará implantada nos corações. Foi-me dito que não devemos mais gastar nosso tempo em críticas e em nenhuma outra coisa que interfira em vosso dever. O caminho é mais estreito agora e continuará estreitando, pois veremos a muitos queridos e conhecidos ficarem para trás. Se amamos nossa salvação, não devemos vacilar. Estamos agora na prova de Adão, quando Eva caiu. Ele, por amor a ela, com toda a consciência, consentiu em ter a mesma sorte. E esta tem sido a história mais horrível e cruel que o universo já experimentou. Se Adão houvesse se mantido fiel, a história havia sido muito diferente. Peçam discernimento do alto e busquem ao Senhor vosso Deus de todo o coração, e vosso entendimento será aberto. Assim poderão ser livres da grande aflição. Procure tudo o que é nobre,
tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, nisto pensai. Foi-me deixado saber que quanto mais nos aproximamos da norma divina, mais ataques teremos e mais sozinhos ficaremos, acusados por familiares e amigos de fanáticos, enlouquecidos e desprezados ainda pelos próprios filhos. Seu norte deve sempre olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi-me dito que cada família é um empréstimo, um para o outro, para assim evitar o egoísmo humano, mas a salvação é individual. Procurem dar o toque certeiro com a voz e exemplo e encaminhar seu caminho para a vereda antiga. Ninguém poderá ver o Senhor sem santidade. Sofrimento extremo virá nessa hora, me foi dito, porque decisões de grande altura estão sendo tomadas. Alguns preparam suas vidas para o lado da rebeldia e da tirania, e outros escolhem o caminho do sofrimento e penúrias. Se o teu olho te leva a cair, arranca-o. Se tua mão te faz cair, corte-a. Assim meu povo que busca a minha face deveria ser. Deus não pode ser zombado. Eu não vim para trazer paz, mas sim espada, porque aquele que foi amamentado no peito materno buscará a destruição da que o amamentou, e aquele que comeu da mão paterna lhe odiará. Busquem ser fortaleza em mim. Não desvie seus olhos nem para a direita e nem para a esquerda, porque grande aflição os anuncio hoje. O ilegítimo se volta para o legítimo, e no íntimo do lar a contenda será demais, porque cada lado escolherá seu lugar. O esposo odiará a esposa e a esposa odiará o esposo, porque a boca fala do que está cheio o coração. A traição e a decepção partirá o coração de muitos, mas a lealdade e a vida no coração de outros. Como poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? Ainda que o seu amor seja grande e aumente, ainda mais aumentará nele o receio e o desprezo. Assim conhecerão quem entroniza seus corações. Não há verdadeiro amor sem obediência, porque pelos seus frutos os conhecereis. Porque todo aquele que me imitar será odiado, e qualquer que exponha minhas palavras, sua vida será vendida por preço. Mas se com a árvore verde fizeram todas essas coisas, o que será com os galhos secos? O amor dos filhos pelos pais os salvará? E respondeu não. O amor dos pais pelos filhos os levarão à salvação? Disse não de nenhuma maneira. Poderá os cônjuges entre si se salvarem? Poderá o homem salvar suas congregações? Respondeu jamais. Ai do homem que confia no homem. Que cada um levante sua cabeça e veja que sua redenção se aproxima. Somente a lealdade à lei e aos testemunhos será a vossa salvaguarda. Busquem meus ditos, minhas leis e meus estatutos. Busquem a mim enquanto estou próximo, porque chegarão dias em que me buscarão e não me encontrarão. Me chamarão e não irei, porque o tempo terminou. Ao buscar fazer o bem te desprezarão. Resguarda o seu coração em mim, o guarde em mim, e assim achareis descanso para a vossa alma. Não remova de vocês a pedra angular, porque perecerão. A luta dentro do ambiente familiar é a mais triste. É a mesma que foi vivida no céu com Lúcifer, mas a norma não foi rebaixada, porque ela não pode ser rebaixada, e se experimentará a paz. Lutou Miguel e seus anjos com Lúcifer e seus anjos, e estes não prevaleceram e foram expulsos do céu. Se lembrem de Caim e Abel. Caim matou Abel, e Caim foi expulso do ambiente familiar, para que a harmonia prevalecesse. O amor lança fora o temor, e o mal não é feliz ao lado do amor, nem o amor ao lado do mal. Como, pois, lutam para mantê-los juntos? Estes são amantes de si mesmos mais do que a Deus, e não terão parte no reino vindouro.
Coloquem suas forças no que se aproveita. Recupere o ânimo, porque certamente lhes digo que não haverá ninguém sem família na terra renovada, porque construirão e plantarão vinhas e comerão delas, e a paz, a justiça, o amor e a verdade será para sempre e sempre. O inimigo rouba e destrói, mas eu vim para trazer vida e paz. Mas enquanto estiverem neste mundo, tereis aflição. Mas confiem, porque eu venci o mundo. Conforte o vosso coração nisso, porque eu venho logo. Retenha o que tens, para que ninguém tome sua coroa. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor, que compartilho com cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Amados, 1º de fevereiro de 2020. Enquanto nos preparávamos para ler o livro que o Senhor havia nos dado neste dia para estudá-lo, por meio de sua santa palavra, o Senhor me disse: leia Isaías 64 e 65. Não há palavra, amados, para mim, ao ler isso e poder expressar que um soberano Deus, tão grande e tão majestoso, todo-poderoso, onisciente, Criador de tudo o que vemos e Redentor de cada ser que o aceita como seu único e verdadeiro Deus. Deus está pendente dos seus verdadeiros filhos e, como Pai, nos exorta, nos repreende e nos prova, nos passando pelo fogo, agarrados em suas mãos, para nos desfazer da escória que é a culpável da separação entre nós e Ele, para purificação, santificação e nos outorgar a eterna redenção. Aos seus olhos não passa nada despercebido, e diante do seu poder nada se interpõe. Ele fala e o mar se cala. Ele estende suas mãos e o universo se detém. Quem é como ele e quem não temerá o seu santo nome? Ele possui as chaves do inferno e jura por si mesmo que elas não prevalecerão. Ele põe o seu exército ao serviço dos seus filhos e os ordena para não perder a nenhum. Ao seu mandado, tropas angelicais de grande poder e majestade cobrem a face da terra e a rodeia em minuciosa vigilância aos futuros herdeiros do seu reino sempiterno. Ruge o maligno e olha ameaçando com suas garras, sopra os ventos e arroja fogo por sua boca. O mundo vê e cai. Os malvados temem, mas os herdeiros do reino sempiterno viverão confiantes em seu soberano Deus, que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá, que nunca perdeu a nenhum que estivesse escrito no livro da vida. Enquanto eu pensava em todas essas palavras, amados, escutei a palavra do Senhor que me disse: escutem os povos e ouçam as nações. O soberano do universo levanta o seu rosto contra aqueles que atentem contra seus filhos e cobre com seu manto seus escolhidos. Louvem a ele os povos, porque grandes e maravilhosas são suas obras, e aquele que faz um pacto com ele viverá de maneira confiante. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para vocês, amados irmãos. Queira Deus que assim seja, que façamos um pacto com Deus por meio de sacrifício, por meio de obediência,
Que a sua palavra seja lei em nossas vidas, para que assim ele nos possa cobrir com o seu manto e possamos passar por águas turbulentas, tranquilos e confiantes, agarrados nas mãos do nosso Senhor. Que o Senhor os abençoe. Amados, o Senhor me fez saber que algum tempo depois da segunda Páscoa, o novo pacto que o Senhor faz com o seu povo vai terminar. O último do povo que conhece entrará, e a próxima fase da abertura começa. Preparai-vos, pois eis que vem os dias em que muitos quererão saber qual é a minha vontade e executá-la por conveniência. Mas o meu povo, que obedeceu, que ficou diante de todas as provas, leais a mim e aos meus mandamentos, eles serão um tesouro especial no meu reino. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor a cada um de vós. Que o Senhor nos abençoe. Em 6 de junho de 2020, às 11 horas da manhã, enquanto em família estudávamos o manjar sabático que o Senhor dá para o seu povo a cada sábado, a seus filhos, na larga face da terra, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Fale e não cales. Levantem a norma em vossas vidas, retirando as palavras vãs de vossa boca, palavras das quais outros testificam que vosso interior segue corrompido. A frivolidade, a sagacidade, a quantidade de palavras vazias que causam intriga e desassossego. Aqueles que pensam pouco e falam muito, aqueles que, levantando sua voz, se fazem ouvir em gargalhadas e gritarias, porque seu costume é ir por todo lugar que passem, chamando atenção. Aqueles que não podem ser discretos e divulgam sua vida a outros e a de seus vizinhos. Aqueles que caminham dançando porque o inimigo dirige seus passos. Aqueles que desculpam sua procrastinação com não saber e não poder, se apoiando na vitalidade alheia, aqueles que desejam saber o mais minucioso detalhe para poder controlar tudo ao seu redor, aqueles que vivem em sua vida sossegada, porém são opressores do seu próximo, aqueles que não temem divulgar com a sua boca o pecado e oram pelo bem-estar do que está sendo sabedor abertamente do pecado e não deseja mudar de rumo sua vida. Aqueles que vasculham os gravetos do vizinho sem tirar sua trave que o afunda no pecado mortal. Aqueles que atribuem a Deus as palavras de Beelzebu, que para parecer anjo de luz fala de reconciliação e paz. Não os declarei antes que quando disserem paz e segurança virá repentina destruição? Por sua própria inclinação aos servos do maligno, destroem sua vida e vivem sem observar o zelo do meu furor, por inclinar-se a deuses alheios, recapitulam suas vidas com muitas palavras vãs, se desculpando a cada passo o mal alheio, pois é a regra
em sua própria vida. Vivem em zombaria constante em suas vidas diante de mim, e a grande norma da perfeição, e choram, e gemem, e clamam a outros suas tristezas, sem perceber que eles mesmos pilotam o avião da sua vida, sua própria destruição. Estes conhecem e conheceram, julgam, amam e se congraciam com o mal e creem que este não terá sequelas mortais em suas vidas. Logo após isso, amados, me foi dito, Efésios 5, 17, palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês, que o Senhor nos dirija e nos abençoe. (11 de fevereiro de 2021). Em sonho, eu vi uma mulher que, segundo me disseram, iria dar à luz dentro de algumas semanas. Ela ia dar à luz a gêmeos. Outros que a conheciam estavam a fazer preparativos rápidos e grandiosos para tal evento, mas a mulher não se sentia atraída por nenhum desses preparativos. Chegou o momento de dar à luz e eu vi 2 berços à sua frente, mas reparei que não eram berços de hospital, porque eram berços feitos de madeira muito fina. Quando a mulher deu à luz e as crianças nasceram, muitos queriam que essas crianças fossem colocadas nesses berços. Mas a mulher que deu à luz os pegou, os destruiu e ordenou às crianças que andassem e corressem. Essas crianças se incorporaram, começaram a andar, todos ficaram maravilhados, logo começaram a correr por toda a habitação. Nesta fase, vi-os crescer rapidamente e correram por todos os Estados Unidos. E de lá saíram para cada pedaço de terra onde havia pessoas, e todos se maravilharam com as suas proezas e prodígios. Notei que um era menor do que o outro, e um era mais forte do que o outro. Um era sempre muito cauteloso e precavido ao falar, e o outro era severamente déspota. Assim vi que um era aquele que num dado momento falava ao público, enquanto o outro, nos bastidores, lhe indicava o que dizer e como agir. Assim vi como eles ganharam milhares e milhões de adeptos. Eles sentiam-se livres e seguros na sua agenda e ouvi um dizer ao outro: vamos concretizar cada ponto e cada passo e tudo estará nas nossas mãos. Assim, assisti à sua viagem e a maioria aplaudiu a sua ousadia e ditadura e regozijaram-se com o seu grande triunfo. Naquele momento despertei e foi citado Apocalipse 13, versos 11 ao 18. Oro ao Senhor cada dia para que o povo possa compreender o que o Eterno nos quer deixar saber nesta hora. Que o Senhor nos abençoe. (20 de fevereiro de 2021). Em sonho, vi uma fábrica muito grande e de muita atividade dentro do mar. Estava a trabalhar a todo vapor e muitos estavam a trabalhar nela. Todos estavam a admirar a grande fábrica que funcionava perfeitamente e a elogiavam. Logo houve uma explosão e outra, a tal ponto que explodiu como um vulcão e toda a fábrica de tubos gigantescos, em alguns lugares, desapareceram diante da explosão e todos os que ali trabalhavam morreram. Foi uma cena muito assustadora e triste, e depois disso, ouvia-se dizer: quão horrível, quão triste, como poderia isso acontecer se aquela fábrica era tão segura?
A fumaça subia até as nuvens e muitos estavam a correr por suas vidas, temendo os efeitos da dita nuvem. A cena mudou e vi um homem que falava com um grupo de pessoas e ninguém lhe prestou qualquer atenção. Eu o vi se retirar e subir uma colina, e dali ele olhava com grande tristeza para aqueles com quem tinha falado, e eles não lhe davam qualquer atenção. E depois já não o via. A cena seguinte passou diante de mim, onde muitos andavam atrás de um caixão cuja tampa era transparente. Ao passar diante de mim, olhei e vi que era o homem que tinha pregado e ninguém prestou qualquer atenção. E depois vi muitos a ver este que chorou e disse: que pena, ele morreu. Se eu soubesse que ele não viveria depois da sua pregação, tê-lo-ia abraçado e prestado atenção a ele. E agora é demasiado tarde. A cena mudou e vi como passava uma máquina de equipamento pesado numa rua rural. Estava a remover detritos no caminho e depositá-los naquele lugar designado. Vi que também estavam a demolir coisas que já estavam muito antigas e a sua tarefa era deixar nenhuma. A cena mudou e em breve fui transladada para uma dessas casas e vi uma mulher e várias pessoas a ouvir o que ela dizia. Ela exclamou: isto custou-me muito e eu não vou entregar com o meu trabalho dentro. Ajudem-me a tirar tudo e a romper tudo, e tudo limpo, sujo, e tudo pintado, danificá-lo. Então vi que todos estavam a cumprir essa ordem, quando vi que a maquinaria pesada chegou e gritou àqueles que estavam lá dentro para sair, mas eles se demoravam. Eles estavam lá a cumprir a ordem da mulher. Pude ouvir a todos dizer: saiam, saiam. Os da maquinaria também avisaram pela segunda vez, mas não saíram, e assim pela terceira vez. Quando ninguém respondeu à chamada, o equipamento pesado começou o seu trabalho e começou a derrubar tudo. E depois a estrutura desmoronou-se e eu já não os via mais. Assim, me vi caminhando por um caminho de árvores frondosas e perto de cada árvore havia pessoas a descansar à sua sombra. Pareciam cansadas, como se tivesse vindo de uma longa viagem. Um deles disse ao outro: finalmente chegamos a um lugar tranquilo. Não podíamos trazer muito, mas temos paz. Graças a Deus, podemos subir da destruição da grande cidade. Mas outro respondeu: e agora? O que faremos? Temos apenas um pacote de coisas e a comida dura até amanhã. E o outro respondeu: vamos ver o que as árvores têm, se houver algum fruto nelas. Então eles foram e encontraram fruta num pomar de árvores, e havia um homem entre elas, que, pelo que pude ver, era o vigia. Então as pessoas que vieram com fome disseram-lhe: por favor, podemos levar alguma fruta para comer? O vigilante lhes disse: apenas um de cada árvore, e depois semeiem a vossa. Uns agradeceram-lhe, outros murmuraram. Estes exclamaram: e por que devemos semear quando há aqui tantas árvores frutíferas exuberantes? O vigia respondeu: cada uma tem o seu dono, que lavrou a terra, a plantou, colocou a semente ali, cuidou dela, a fertilizou, a regou, a lavrou, e assim foram seus cuidados, até que cresceram e deram o seu fruto. E agora eles descansam tranquilos. Assim deve ser com todos os que desejam ter tranquilidade no futuro. Estes se olharam e eu vi que 3/4 deles voltaram para o terrível de onde tinham vindo, e 1/4 parte deles foram para o lugar onde iriam semear. A estes prometeram-lhe fruto de uma árvore 2 vezes ao dia, até a sua dar fruto.
E assim os vi cuidando do seu lugar de semear, alegre e diligentemente, na expectativa do tão desejado fruto. Então despertei. Ó amados, maravilhas das maravilhas são reservadas a todos aqueles que obedecem diligentemente às indicações do Mestre. Queira Deus que todos nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Eterno. Que o Senhor nos abençoe.